Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Hoje é dia 18 de outubro de 2025 e nós vamos ler Provérbios 18. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, então nós podemos fazer a leitura de Provérbios todos os meses de maneira fácil. Nos meses que têm 31 dias, como outubro, basta ler um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Ler Provérbios é adquirir sabedoria. O livro de Provérbios foi escrito com esse objetivo: trazer orientações para os jovens que são inexperientes, para aqueles que são simples, para aqueles que são inocentes e muito jovens e que não têm malícia, para que possam aprender sobre as circunstâncias da vida e tomar as melhores decisões. Tem um livro que ensina que aquele que faz a leitura de Provérbios todos os meses e coloca o que lê em prática, depois de 2 anos, toma decisões mais inteligentes. E que quem faz isso durante 5 anos, lendo todos os meses e colocando em prática o livro de Provérbios, prospera em tudo que faz. Isso tem sentido porque nós aprendemos pela repetição. Quando você lê Provérbios todos os meses, durante 5 anos, pense que em um ano tem 12 meses. 12 vezes 5 corresponde a 60. Então, quem faz isso todos os meses por 5 anos, leu e repetiu e aperfeiçoou e melhorou a própria vida 60 vezes. Então, nessa repetição de corrigir, melhorar e acertar, a pessoa prospera em tudo que ela faz. Vamos então à leitura de Provérbios, capítulo 18, e antes da leitura já vamos dizer que o livro de Provérbios, nesse capítulo 18, dá ênfase aos nossos relacionamentos. Mostra como é importante não sermos isolados do mundo, vivermos sem amigos, mas nos preocuparmos em estabelecer conexões com as pessoas, estabelecer o que muitos chamam de network. Net significa rede, work significa trabalho, então network significa uma rede de trabalho. Mas uma rede de trabalho onde nós, no relacionamento com outras pessoas, vamos trabalhar o nosso caráter, vamos aprender a lidar com várias pessoas, com várias características de várias pessoas, e isso vai nos aperfeiçoando e nos melhorando na capacidade de administrar nossos relacionamentos e de usar os relacionamentos para o nosso próprio crescimento pessoal e para usar aquilo que nós sabemos, as nossas habilidades, e ajudar os outros a também receberem crescimento pessoal. Vamos lembrar que o Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus ama a comunhão, inclusive ele abomina aquele que gera separação entre os irmãos. Nós já lemos isso em Provérbios, no capítulo 6. Lá está escrito que o Senhor abomina aquele que cria divisão, separação, contenda entre os irmãos. Então Deus ama o relacionamento, Deus ama a união, Deus ama que as pessoas andem juntas, cresçam juntas e se ajudem umas às outras. Inclusive em 1 João, no capítulo 4, está escrito que Deus é amor. E em 1 Coríntios capítulo 12, está escrito que todos reunidos fazemos parte do corpo de Cristo. E Paulo faz uma pergunta:
Como que o olho vai dizer para o pé: você está aí embaixo, eu sou mais importante do que você? Todos os membros de um corpo são fundamentais. Basta lembrar que uma dor no dente gera muita incomodação. Então, a união e o relacionamento faz parte da vida daquele que quer ter um crescimento com Deus e um crescimento e desenvolvimento pessoal. Versículo 1. Veja que já começa o capítulo 18 falando sobre isso. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se, ou seja, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Por que que o versículo 1 diz: busca seu próprio desejo aquele que se separa? Aquele que se separa de andar com as pessoas e busca apenas satisfazer a sua própria vontade, ele está indo contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria é querer entender as pessoas, se adaptar para viver e trabalhar em equipe, entender que você não é único e a sua vontade não é única num grupo e que você precisa abrir mão daquilo que você, da forma como você faz alguma coisa, escutar outras pessoas para que o seu trabalho em equipe seja melhor. Aquele que sempre anda sozinho e sempre quer que só a vontade dele seja satisfeita, e se a vontade dele não é satisfeita, ele fala, então esse grupo não me interessa, ele não se desenvolve, porque ele não consegue fazer um trabalho com outras pessoas, ele não consegue entrar em equipes, ele não consegue realizar uma participação onde ele colabora e ele também aprende. Inclusive, aquele que busca o seu próprio desejo é aquele que também se separa do relacionamento conjugal. Ele entra num casamento, ela entra no casamento, para que o outro faça só as vontades dele ou só as vontades dela. E se as coisas não são como ela quer ou como ele quer, conforme o próprio desejo dele ou dela, ele se separa e fala: esse casamento não me interessa, só me interessa quando as pessoas me obedecem, quando as pessoas fazem só o que eu quero, quando as pessoas seguem o que eu falo. Se não for assim, não está bom. Então busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está nos trabalhos em equipe. Dentro do casamento, a verdadeira sabedoria está em ouvir o outro, em atender ao outro também. Versículo 2: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Então, o tolo não quer aprender e entender coisas novas. Ele só quer que descubra o seu coração. Significa, ele só quer que escutem ele. Olha, o meu coração, eu estou pensando nisso, nisso e nisso. Ele quer ser ouvido. Ele quer que a atenção seja totalmente para ele. Ele não quer saber de entender o lado dos outros. Ele só quer que descubra o que está no coração dele. Versículo 3: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. O versículo 3 está dizendo, quando o ímpio é a pessoa que pratica o mal. Quando uma pessoa que pratica o mal vem também o desprezo. Porque a pessoa que pratica o mal, ela faz as coisas erradas e ela também traz o desprezo por ela. Ela vem, faz as coisas erradas. Vem também o desprezo. Essa pessoa não pode ficar aqui. Se você for uma pessoa que pratica o mal, você será desprezado. Você será uma pessoa desprezada. E com a ignomínia. Ignomínia é fazer o que é mal. Se você pratica o mal, você vai passar a vergonha. Vamos lembrar que estamos usando essas cores aqui de maneira intencional. A cor laranja é
para destacar os versículos que trazem uma sabedoria. Então, o versículo 1, a sabedoria é: precisamos dar importância aos relacionamentos. Não podemos ser egoístas e pensar que só a nossa vontade tem que ser respeitada. Quando nós entendemos a importância dos relacionamentos, podemos crescer, aprender, enxergar do ponto de vista do outro. E quando podemos enxergar do ponto de vista de várias pessoas, podemos resolver um problema de maneira mais rápida, vendo aquilo que só o outro conseguiu perceber. E também podemos, nesse processo de relacionamentos, colaborar com o crescimento dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colaboradores, com as pessoas que estão em nosso meio. O versículo 2 traz uma sabedoria. Não seja uma pessoa tola, que só quer falar a respeito de você mesmo, de você mesma, falando: eu quero falar o que está no meu coração. Entenda que você trabalha num conjunto dentro da sociedade, que você precisa aprender também com outras pessoas. Você tem o que ensinar, mas também tem o que aprender. Você também precisa ouvir. Nós estamos num mundo em que muitas pessoas querem só descobrir o seu coração. Eu quero falar o que está dentro de mim e não quero saber de ouvir o que os outros estão precisando. Existe um egoísmo, e o egoísmo leva à estagnação. Você não cresce, você fica sempre repetindo as mesmas histórias. Você não abre os ouvidos para aprender coisas novas com outras pessoas. Versículo 3 fala que se você praticar a maldade, você vai receber o desprezo e vai passar vergonha. Agora, prosseguindo, o versículo 4 está em roxo, porque o roxo é a cor para as nossas palavras. Então, o versículo 4 fala: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. A primeira parte: águas profundas são as palavras da boca do homem. A nossa boca fala aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração. Se você prestar atenção nas palavras que as pessoas estão falando, o que elas estão dizendo, você consegue entrar no profundo do coração dela. Você consegue conhecer uma pessoa por aquilo que ela fala. Uma pessoa que vive fofocando, difamando as outras, caluniando, injuriando. Injuriar significa diminuir a outra pessoa para que a outra pessoa passe mal. Injuriar é dizer alguma coisa que menospreza, diminui, humilha, envergonha o próximo, com a intenção de que a pessoa realmente se sinta mal. Então, uma pessoa que faz isso, uma pessoa que injuria outra pessoa, uma pessoa que difama. Difamar é falar pelas costas, derrubando a boa fama da outra pessoa. Ela mostra que ela é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que é falsa, uma pessoa perigosa. Então, as palavras da boca do homem são como águas profundas. Nas águas profundas, você precisa de muitos equipamentos para que você consiga ter oxigênio e para que você consiga descer e suportar as pressões mais fortes das profundezas das águas. Quando você presta atenção ao que uma pessoa fala, você consegue descobrir o que está no profundo do coração dela. Então, é isso que o versículo 4 diz. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Quer conhecer alguém? Preste atenção no que ela fala. O que ela fala revela quem ela é. O sábio vai dizer palavras boas. O tolo vai dizer palavras que não acrescentam nada. E aí você já sabe o que tem naquela pessoa. Então o versículo 4 fala: preste atenção nas palavras da boca do homem, porque você vai conseguir entrar no profundo daquela pessoa. E ribeiro transbordante
é a fonte da sabedoria. Ou seja, aquele que tem o conhecimento da sabedoria é como um ribeiro, é como a água que transborda. O ribeiro transbordante fala sobre águas que matam a sede de muitos animais ao seu redor. Então, aquele que tem a sabedoria tem boas palavras. Ele tem palavras que motivam as pessoas. Tem palavras que fazem as pessoas se sentirem bem. Tem palavras que trazem incentivo, alegria para o próximo. Qual tem sido a forma como você tem falado? As suas palavras são palavras negativas? Aplicando esse versículo 4 para nós mesmos, o que você fala sobre você mesmo, sobre você mesma no dia a dia? Ah, eu sou fraco. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, isso daí não é para mim, isso daí é muito difícil, só aquelas pessoas que conseguem. Isso, aplicando o versículo 4, revela o profundo do que você tem dentro de você. Você está sendo negativo, você está sendo negativa. Você está carregado de falta de coragem, falta de fé. Você precisa acreditar que entregar a sua vida a Deus e dizer assim: Deus está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mude as palavras que você tem falado. Medite no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro que traz muitos ensinamentos e muitas frases que declaram a grandeza de Deus na nossa vida. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, na hora que você estiver aflito, você deve dizer o Salmo 46, você deve declarar o Salmo 46. Não diga, eu estou na angústia, eu estou triste, não tem como eu sair dessa. As palavras têm poder. Veja que o versículo 4 fala, é ribeiro transbordante, é a fonte da sabedoria. Onde está a fonte da sabedoria? A fonte da sabedoria está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz uma sabedoria. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo muito conhecido, muito citado, mas que às vezes as pessoas não entendem o poder desse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Traz a sabedoria de que o que eu não posso, Deus pode. Se eu tenho limites, Deus não tem limites. Se eu não tenho capacidade hoje, eu posso buscar essa capacidade em Deus. Então, mude as palavras negativas. Comece a declarar. Leia os salmos e se aproprie dos salmos. Leia o salmo colocando em prática na sua vida. O Salmo 27, por exemplo, fala assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, de quem me recearei? Então, quando você não tiver clareza e estiver em dúvida a respeito de alguma coisa, declare o Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Ele vai me trazer a clareza. Ele vai me mostrar o caminho. Ele vai me mostrar qual a saída. E se você sozinho ou sozinha não está vendo a saída, lembre do versículo 1. Quem busca o próprio desejo se separa dos outros, ao invés de aproveitar o relacionamento com os outros para ter a verdadeira sabedoria. Muitas vezes, Deus vai trazer alguém para trazer a resposta certa, para trazer a luz que você precisa para perceber e enxergar alguma coisa que você ainda não viu. Então, preste atenção no que você tem falado. E antes de você sair contando da sua vida para qualquer pessoa, veja o que a pessoa fala. Se a pessoa fala mal a respeito das outras pessoas, ela também vai falar mal a seu respeito. Se ela conta os segredos das outras pessoas a você, ela também vai contar o seu segredo para outras pessoas. Então, preste atenção no que as pessoas falam. O que as pessoas falam
revela o que elas têm dentro do coração, lá no profundo delas. Versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. O versículo 5 fala que você deve julgar as pessoas com justiça. Você não deve respeitar aquele que pratica o mal e tirar a justiça daquele que é justo. Às vezes as pessoas fazem isso, porque às vezes o ímpio é aquela pessoa que é legal, é aquela pessoa que dá risadinha, que é uma pessoa que dá o tapinha nas costas dos outros, é aquela pessoa que é agradável. E daí a pessoa fala assim: aquela pessoa faz coisas erradas. Ela mente, é trapaceira, é mentirosa, mas ela é tão agradável. E muitas vezes o justo é aquele que entra no local, faz o seu trabalho, não fala muito, muitas vezes fica na dele, só fala quando é chamado, sempre dá um bom conselho, mas ele não é aquela pessoa que é a pessoa legal. Mas é que o ímpio, ele é o legal, porque a tarefa do ímpio é ser mentiroso. Então ele dá o sorrisinho, ele passa a perna nos outros, dando sorrisinhos, tapinha nas costas, dando um bom aperto de mão, agradando as pessoas. E às vezes, o versículo 5 fala: não é bom ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. Às vezes, você que faz a coisa certinha, que faz tudo corretamente, é colocado para fora da empresa, porque o outro lá, que é o ímpio, é aquela pessoa que agrada o patrão, agrada o chefe, e ele acaba ficando e você acaba perdendo o posto. O versículo 5 fala para não que não é bom respeitar o ímpio e derrubar o justo, mas fala que você tem que ser justo. O que acontece com os donos de negócio que dão espaço para os ímpios? Com o tempo, eles acabam perdendo o negócio. Porque aquele que faz a coisa certa é o que faz o negócio funcionar. Então você tem que valorizar a justiça, aquilo que é correto, e não aquilo que parece, aquilo que é agradável numa primeira vista, mas que na verdade esconde a mentira. Isso daqui, versículo 5, ele também se aplica para relacionamentos. Às vezes uma pessoa que é solteira, um solteiro, conhece uma pessoa e a pessoa é muito legal, mas a pessoa mente. A pessoa dá umas escorregadas no cumprimento da palavra e a pessoa até vê que a pessoa tem esses defeitos e a pessoa fala assim, mas tudo bem, a pessoa é muito legal. Só que ela não presta atenção que aquelas escorregadas, na hora que entra no casamento, é o que leva depois à separação e ao divórcio. E muitas vezes, o que você precisa levar em consideração é se a pessoa é justa. Vamos lembrar que a palavra justo vem de aquilo que está colado no corpo. A palavra justo significa aquele que cumpre exatamente a palavra de Deus, aquele que fica justo, justinho, com o que lê na palavra e cumpre a palavra. Então, se você dá atenção ao justo, ao que segue a palavra, você aumenta a sua possibilidade, a sua chance de ter um relacionamento com uma pessoa que realmente segue a Deus e é fiel e não vai trazer complicações dentro do relacionamento. Agora o versículo 6. Aqui em roxo, nós estamos usando o roxo para tudo que fala das palavras. Então, o versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. O versículo 6 fala: o tolo gosta de discutir. Ao invés dele conversar, dele procurar, nós já lemos em Provérbios 15. Provérbios 15 é um capítulo que fala sobre a importância de dar respostas suaves e pensadas, respostas inteligentes, respostas no momento certo, com o tom certo e na hora certa. Então o tolo ele não quer saber. Ele entra na discussão, ele fala o que vem na sua cabeça, ele não dá importância nenhuma
sobre o sentimento do outro, sobre como ele não pensa, como que eu vou falar isso. Ele vai e discute e cria situações de contenda. A sua boca brada por açoites. Versículo 7. E a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quando o tolo abre a boca, ele arma o laço para ele mesmo. Ele já mostra que é agressivo, que é violento, que é desrespeitoso, ou que é mentiroso, que é difamador, que fica falando mal a respeito dos outros pelas costas, ou aquele que revela o segredo das outras pessoas, que não respeita ninguém. Ele mostra pelo que ele fala. Nós lemos ontem, em Provérbios 17, que até o tolo, quando cala a boca, parece que é sábio. Então, muitas vezes, o silêncio é melhor do que abrir a boca para falar tolices. Versículo 8. As palavras do linguareiro. O linguareiro é o fofoqueiro. São como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. O fofoqueiro vem, fala a respeito da vida dos outros, e aquilo ali parece que é agradável, como as pessoas gostam de fofocas. Elas descem ao íntimo do ventre. Então o versículo 8 fala: ouvir fofoca é uma grande tentação. Você precisa fugir disso. É uma tentação muito grande. Versículo 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Então aquele que é negligente, negligente é aquele que não faz o que tem que ser feito no tempo certo. Aquele que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Aquele que não usa bem o seu tempo está desperdiçando o seu tempo. Aquele que não usa bem o seu dinheiro está desperdiçando o seu dinheiro. A Bíblia fala lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Em outras palavras, por que vocês não usam os recursos financeiros para coisas úteis, de maneira inteligente, para aquilo que realmente interessa? O pão, por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O pão representa aquilo que é importante. Então, aquele que desperdiça é aquele que não usa de maneira adequada os seus recursos, é irmão do desperdiçador. Como você tem usado os seus recursos? Tem pessoas que deixam as luzes acesas dentro de casa em peças que não usam. Deixam computadores ligados, televisão ligada. Depois a conta de luz vem além do que realmente você usou. Tem pessoas que gastam o tempo acessando redes sociais quando poderiam fazer alguma coisa mais útil, alguma coisa que lendo um livro, trazendo algum crescimento pessoal. Tem pessoas que são pais e são mães que ficam na rede social vendo a vida dos outros e muitas vezes o filho, a filha está lá pedindo uma ajuda numa tarefa, em alguma coisa, e ele está dizendo assim: deixa para depois, depois eu vejo, filho. Se você é negligente na sua obra, você que é pai, você que é mãe, você tem uma obra. Provérbios fala: eduque o seu filho para que ele te dê alegria no futuro. Provérbios fala que o filho que é tolo traz a desgraça do seu pai, traz a ruína da sua mãe. Você que é pai, você que é mãe, tem uma missão de fazer o seu filho ser sábio, de fazer o seu filho ser inteligente, de fazer o seu filho ser alguém que vai trazer honra para você no futuro. Então, aquele que é negligente, não faz aquilo que tem que fazer na sua obra, é irmão do desperdiçador, está desperdiçando a vida da geração futura. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, torre forte fala de um lugar alto e de um lugar seguro. Torre forte, quando você vai para o Senhor, você está em um lugar alto
e você está num lugar seguro. Você pode ter certeza que Deus sempre prepara o melhor e Ele garante que você vai conseguir conquistar e cumprir a promessa que Ele tem para os que confiam nele. Para ela correrá o justo, aquele que fica colado com a palavra de Deus. Vai correr para o nome do Senhor e estará em alto retiro. Então, versículo 10 aqui, o verde, nós estamos falando a respeito do justo. O justo, ele vai fazer isso. Ele vai buscar o nome do Senhor. Esse versículo poderia estar em laranja, porque ele, na verdade, traz uma sabedoria para nós. A sabedoria de que se você confia em Deus, você pode estar seguro nele. Versículo 11. O rosa são todos os versículos que falam sobre riqueza e pobreza. Então o 11 fala: a fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Então o rico coloca todo o seu coração na sua fazenda. Tudo que ele pensa está relacionado à sua riqueza. Ele pensa que a riqueza dele traz segurança, que a riqueza dele faz dele melhor do que os outros, que a riqueza dele é a vida dele. Ele pensa que a riqueza dele é como se fosse um muro alto, que a riqueza dele traz segurança. Mas isso é só na sua imaginação. O Salmo 127 fala assim, que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta ter segurança se Deus não dá proteção. Pode trazer uma proteção, uma segurança para quem é rico, pensando que ele está totalmente seguro. Mas quantos bancos e quantos sistemas de segurança falham? Então, o versículo 11 está dizendo: você que é rico, não use a sua riqueza pensando que você está totalmente seguro se você não estiver com Deus. Porque o justo, ele vai fazer o que está no versículo 10. Ele vai buscar o nome do Senhor. E o nome do Senhor, esse sim, é torre forte. O Senhor verdadeiramente é a torre forte. O justo, ele vai correr para o nome do Senhor e ele estará em alto retiro. Ele verdadeiramente terá segurança. Mas o rico, que fica confiando na sua fazenda, como se fosse a sua cidade forte, como se fosse um muro alto, ele está enganado. É só na imaginação que ele está seguro. Versículo 12: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O versículo 12 está dizendo que quando o coração do homem fica elevado, sobe, significa quando ele fica com orgulho, ele vai ser quebrantado. Aquele que sobe em orgulho, em algum momento vai cair. Mas aquele que for humilde, vai receber a honra. O humilde conversa com todos, trata todos com respeito, troca suas ideias, escuta o próximo. Antes de falar o que ele pensa, ele mede as palavras para falar de uma forma que respeita a ideia das outras pessoas. Não é agressivo, então ele vai ser honrado. Aquele que fica exaltado, que pensa, eu falo o que eu quero, eu sou mais inteligente, eu sou superior, as ideias do outro não valem nada, as minhas ideias são melhores. Ele vai falando, vai subindo o coração dele. De repente ele vai ser humilhado, de repente ele vai mostrar a sua falha, a sua fraqueza. Então o versículo 12 está dizendo, seja humilde, porque você vai ser honrado, você vai ser honrada se você for humilde no relacionamento com as pessoas. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia. Estultícia significa tolice. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Você fala antes de ouvir tudo, você acaba tropeçando. 14.
O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Está em laranja porque esse versículo nos traz uma sabedoria. Você precisa cuidar de como está o seu espírito. Se o seu espírito estiver alimentado em Deus, você vai estar com fé, coragem, ousadia, confiança. E na hora em que você estiver doente, você vai dizer: eu sei que Deus vai fazer o melhor. Se for para eu ser curado, eu vou ser. E se for o tempo de eu ir embora, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu estou com Deus. Então, esse espírito do homem que anda com Deus é um espírito que alivia a sua dor na doença, na enfermidade. Agora, se o espírito anda abatido, quem levanta a pessoa? A pessoa que fala: eu já vou morrer. Eu estou aqui na cama. Eu estou doente. O parente pode dizer: ei, se levante aí. O versículo 14 está dizendo: cuide do seu espírito. Seja uma pessoa otimista. Ao invés de ficar se lamentando, que vai levar você cada vez mais para baixo, você precisa ter ânimo. Ter o Senhor como torre forte. Lembre aqui do versículo 11, do versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. É você que é responsável pelo seu próprio espírito. É você que tem que cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções. É você que tem que declarar os salmos. Deus está comigo, Deus é o meu socorro presente na angústia. Deus está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Esse espírito é um espírito que vai aliviar a sua dor e vai trazer melhora na sua vida. E pense nas pessoas ao seu redor. Vai trazer ânimo e alegria para os seus familiares, para os seus amigos. Porque você vai trazer uma palavra de fé, de confiança, de otimismo. Não se abata facilmente. É você que decide sobre o seu espírito. 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, no que você concentra a sua atenção? No conhecimento e na ciência ou em fofocas, mentiras, tolices, redes sociais que falam a respeito da vida dos outros? O coração do sábio adquire o conhecimento. Ele busca sempre se instruir, aproveitar o tempo ao máximo, para sempre estar aprendendo coisas novas que são úteis, que vão fazer a diferença para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, ao invés de cuidarem da vida dos outros. E o ouvido dos sábios busca a ciência. O seu ouvido deve ser dedicado para ouvir conselhos, palavra de Deus, palavra que vai trazer edificação, que vai trazer algo novo para a sua vida. Não gaste os seus ouvidos com ouvir fofocas, mentiras, enganações, tramas. Saia dessas rodas de conversa. Versículo 16: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Nós já falamos sobre o valor dos presentes quando lemos o capítulo 17. No capítulo 17 tem 2 versículos que falam sobre o presente. Um primeiro versículo fala que o presente, ele sempre tem um grande valor para aquele que o recebe. Para onde a pessoa que recebe o presente olhar, ele encontrará um valor para o presente. E o capítulo 17 também tem outro versículo que fala que aquele que quer corromper o outro, ele usa o presente como uma estratégia, como uma ferramenta para conseguir o que ele quer. Então o presente, ele pode mostrar o amor, a atenção, o carinho que você tem por alguém, e é uma ferramenta para melhorar os nossos relacionamentos e aprofundar amizades e relacionamentos familiares, e é dessa forma que o presente deve ser usado. Aqui no versículo 16 que nós estamos lendo, o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes.
Então é bom você usar o presente de forma honesta e justa. Quando você dá um presente a alguém, você mostra que você tem consideração, respeito, apreço por aquela pessoa. Não é errado dar um presente para alguém. Tem pessoas que dizem assim: aquele lá é um puxa-saco. Aquele lá é uma pessoa falsa, só porque a pessoa deu um presente para o superior, para um amigo. A Bíblia diz que o presente é uma forma de você mostrar que tem consideração por alguém. Não é errado você dar presente. Tem pessoas que pensam: será que eu dou um presente para a pessoa? Não vai parecer que eu estou sendo puxa-saco, que eu estou sendo inconveniente? Depende da sua verdadeira intenção. Se você realmente gosta dessa pessoa, dê o presente. Agora, se você está dando o presente com uma segunda intenção, repense se você deve fazer isso. A Bíblia fala em Provérbios 16 que o homem faz muitas coisas, mas o Senhor pesa os seus motivos. Qual é o motivo que leva você a dar o presente? O motivo é o correto? Ou em Provérbios 17 tem o versículo que fala que aquele que é corrupto, ele dá o presente com a finalidade de perverter o juízo, de conseguir uma coisa errada, ilícita. Então, nesse caso, o próprio capítulo 17 de Provérbios fala: é errado você dar o presente com essa intenção. Versículo 17: o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Então, aquele que começa a falar a respeito de um assunto parece que está com a verdade, mas aí vem o outro e o examina. Então, o versículo 17 está dizendo: não acredite quando uma pessoa conta uma história para você, como se aquela história fosse verdadeira. Você não ouviu o outro lado. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Quantas vezes nós ouvimos uma história e nós acreditamos que ela é verdadeira? Você não pode aceitar uma história ouvindo só um lado. Você precisa ouvir os dois lados antes de você concluir o que é a verdade. E se você não tem fatos, você não tem documentos, você não tem provas, você não tem testemunhas, você não sabe o que realmente aconteceu, você não pode julgar. Você precisa, antes de chegar a uma conclusão, pensar e ouvir todos os lados. Versículo 18: a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O versículo 18 fala que quando ocorre um pleito, o que é um pleito? É quando ocorre uma discussão, ocorre uma dúvida a respeito de alguma coisa. Então as pessoas não sabem de quem que é isso aqui. Qual é o lado correto? Como que decide isso aqui? O que é justo, o que não é certo? Então, até os poderosos usam a sorte. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Então, quando até os poderosos, quando eles não sabem como resolver um problema, eles usam a sorte. O que é a sorte? É dizer assim: vamos jogar aqui um dado. Se cair aqui no número 1, vai ser seu. Se cair aqui no número 6, vai ser seu. Então, às vezes, tem situações que são tão difíceis de serem resolvidas que as pessoas usam outras formas. Fazem um sorteio. Escolhe um número aí. E aí eles fazem o sorteio e saiu para tal pessoa. Às vezes, uma situação se resolve por consenso. As pessoas precisam fazer um acordo, dizer assim: bem, não tem como resolver isso aqui. Então vamos criar um sorteio para resolver esse problema aqui. Versículo 19. O que o versículo 18 nos ensina? Nem tudo na vida
você vai dar a última palavra e vai dizer isso aqui vai ser assim. Tem situações que são realmente difíceis e você tem que entrar num acordo para poder resolver o problema. Então o versículo 18 fala, você tem que ser maleável em algumas circunstâncias. Naquilo que é a palavra de Deus, você não tem que ser maleável, tem que dizer o certo é isso. Quando existe clareza, você vai por aquilo que é certo. Mas quando não existe, quando as pessoas não sabem ao certo, então tem que existir um acordo. E muitas vezes um sorteio resolve essa situação. 19. Está em laranja escuro porque é um versículo que fala de família. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você viu o que são os ferrolhos de um palácio? Aqueles ferros que sustentam as portas de um palácio? Quando você discute com alguém, você criou um problema com aquela pessoa. Você colocou uma mágoa no coração daquela pessoa. Então, antes de conversar com alguém, de discutir com alguém, principalmente quando é familiar, pense duas vezes. Você pode criar uma mágoa e ferir a pessoa de uma forma que depois você não consegue nunca mais a amizade daquela pessoa. Veja que ele fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Você pode chegar e tomar uma cidade murada e forte e você não ganha mais o seu irmão. Versículo 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Aquilo que você fala com a sua boca é o que vai trazer o alimento para o seu ventre. Ou seja, você vai ficar bem ou vai ficar mal de acordo com o que você fala. Então preste atenção no que você fala, como você fala, com quem você fala, em que tom você fala, o modo como você fala. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia conta que o filho do rei Davi, que se chamava Adonias, pediu para que Batseba, que era a mãe do rei Salomão, interferisse falando com Salomão para dar a esposa de Davi para ele. E a mãe de Salomão, que era Batseba, ouviu o pedido de Adonias. Adonias era o irmão mais velho de Salomão. E Salomão tinha acabado de assumir o reino de Israel. Só que o Adonias, que era o irmão mais velho, pediu para a mãe do rei Salomão pedir para Salomão dar a esposa do pai para ele. Porque ele queria dar um golpe. Ele queria casar com a mulher do pai, do rei Davi, e daí ele ia dizer o seguinte: eu que casei com a mulher do meu pai, então isso prova que eu que sou o rei. E o Salomão está ocupando o trono de maneira injusta. Só que a mãe do rei Salomão não percebeu o golpe. Então ela foi até o rei Salomão e disse: o seu irmão Adonias está pedindo que você dê a esposa do pai para ele. Você pode dar a esposa do pai para ele? E só que o rei Salomão foi inteligente. Ele percebeu a estratégia do irmão mais velho. E ele disse para a mãe dele: mais um pouco e você também vai pedir o trono para ele. E aí o rei Salomão mandou matar Adonias. Inclusive Salomão falou: vive o Senhor, que Adonias não disse essa palavra para sua própria morte. Então veja que o versículo 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O Adonias deu a sentença de morte para ele mesmo,
porque ele usou uma estratégia para enganar o rei Salomão, querendo ficar com a esposa do pai, para depois usar uma estratégia para dizer que ele que deveria ser o rei. Salomão percebeu o golpe e falou: ele tem que morrer, porque senão ele vai criar outra estratégia para querer me tirar do governo, do poder. Versículo 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O versículo 22 aqui está em laranja escuro porque fala de família, então, de relacionamento conjugal. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. Então esse versículo fala: a pessoa que encontrou uma pessoa boa para se casar, encontrou a benevolência do Senhor. Aqui fala de mulher, mas na verdade ele também se aplica para a mulher que achou o marido, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, o versículo 22 diz que o casamento deve ser feito, você que está solteiro, que está solteira, que está pensando em se casar, você deve pedir isso a Deus. Você deve pedir que Deus lhe dê uma orientação, porque vem do Senhor o bom marido, a boa esposa. E o versículo 22 também traz uma outra orientação. Quando você estiver nesse processo de buscar um marido, uma esposa, você deve buscar uma pessoa no Senhor, uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor, porque é do Senhor que vem a boa mulher, a boa esposa, o bom marido. É isso que diz o versículo 22. O versículo 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. Então o pobre sempre vive suplicando, né? Mas o rico responde com durezas. E o versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Está em laranja escuro porque às vezes uma pessoa tem irmãos, mas os próprios irmãos não entendem aquela pessoa. E muitas vezes ele anda com amigos e os amigos é que entendem aquela pessoa e que realmente ajudam aquela pessoa e são os verdadeiros irmãos da pessoa. Então o versículo 24 fala que isso fala de uma coisa que é estranha. Pela lógica, os irmãos deveriam ser amigos uns dos outros. Mas nem em todas as famílias é assim. Às vezes tem um amigo que é mais chegado, que é como se fosse verdadeiro irmão. E aquele que é o irmão de sangue, muitas vezes é completamente estranho. Então o versículo 24 fala: vale a pena ter amigos, porque na hora em que a própria família falta, os amigos podem ser o seu apoio, podem ser aqueles que realmente vão ser da sua família, que vão realmente ajudar você e estar com você. Então, veja que o Provérbios capítulo 18 começa falando que aquele que se isola, ele vai contra a sabedoria e termina dizendo da importância de ter amigos. Então, o capítulo 18 fala sobre o valor de ter relacionamentos, de você cuidar dos relacionamentos. E os versículos aqui que falam de cuidar das suas palavras, falam de não magoar o próximo. Quando fala aqui de antes da honra vem a humildade, fala sobre ter humildade nos relacionamentos. Fala de não ser egoísta e querer só a própria vontade. Fala sobre dar valor a ter amigos, a buscar relacionamentos. Fala sobre ter respeito com as pessoas e buscar a sabedoria para ter boas palavras para dizer. Fala sobre ter um espírito forte para ser uma pessoa que inspira as outras, ao invés que é otimista, ao invés de ser aquela pessoa que tem só palavras negativas e ruins que afetam o ambiente. Então, Provérbios 18 é um capítulo que fala: valorize os seus relacionamentos, pense nos seus relacionamentos. E é sobre o cuidado que você tem nos relacionamentos que também vai influenciar na hora que você procurar uma esposa,
na hora que você procurar um marido. Você deve procurar alguém que está em Deus, porque a torre forte é o nome do Senhor. E aquele que tem muita riqueza precisa pensar bem que o nome do Senhor é mais seguro do que as riquezas. Pensar que o que você tem de sistemas de segurança é um muro alto, isso é apenas imaginação. O Salmo 127 fala que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus que é a torre forte, é Ele que realmente garante a segurança e a proteção. Então essa é a meditação de Provérbios 18. Eu quero fazer um convite a você que ouviu a mensagem até aqui, de você receber Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida. Deus enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Nós deveríamos morrer na cruz por causa dos nossos pecados, mas Deus olhou e teve misericórdia de nós. Ele teve compaixão, ele viu a nossa fraqueza. Então ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz, e com o sangue que ele derramou ali, ele limpa os nossos pecados. Todo aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus e recebe Jesus no seu coração e determina que vai segui-lo, se torna filho de Deus. Recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus na sua vida, e quando morre, vai para o céu porque tem o nome escrito no livro da vida. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, então você deve crer nele e fazer uma oração, que é a oração que você pode fazer comigo agora. Se você ainda não recebeu Jesus, receba ele agora fazendo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me dá o teu Espírito Santo para me ensinar a te seguir nessa terra até a eternidade. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para que eu possa estar com o Senhor para sempre. Amém. Nessa oração você recebeu Jesus como seu Salvador. Único e suficiente, porque Ele é suficiente. Você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo agora está em você. Quando você estiver para fazer algo errado ou estiver no caminho errado, você vai sentir um aperto forte no coração. Uma angústia. É um aviso dizendo para você: isso é errado. E quando você estiver na dúvida e ler a palavra, ele vai trazer a luz para que você saiba qual o caminho correto. E o seu nome foi escrito no livro da vida, porque você pediu isso. Quando você partir dessa vida, você vai estar no céu. Agora procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Ele. É só Ele que recebe as nossas orações e intercede por nós diante de Deus. Você não precisa de anjo, não precisa de imagem e não precisa orar a nenhum outro santo. Somente para Jesus, porque só Ele é que leva a nossa oração para Deus. Siga nesse caminho e Deus estará com você. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.